Cântico dos Cânticos de Salomão. Introdução. Autoria. Este livro tem sido intitulado de várias maneiras. Na edição de King James, de 1611, é chamado The Song of Solomon, o Cântico de Salomão. O título hebraico extraído da primeira frase do Sefer, rolo, livro, como tradicionalmente ocorre, é Cântico dos Cânticos. Deuteronômio, capítulo 10, versículo 17, e 1 Timóteo, capítulo 6, versículo 15. O que significa o mais excelente dos poemas para musicais e melodias românticas. O título usado por algumas versões bíblicas em português, Cantares de Salomão, é inexato, porquanto sugere pluralidade, enquanto o próprio conteúdo bíblico, em português, sugere unidade. O primeiro versículo assevera que Salomão escreveu este poema dentre os mais 1000 cânticos de sua autoria. 1 Reis, capítulo 4, versículo 32. Além disso, o estilo e a qualidade literária confirmam o raciocínio e a forma poética salomônica, não havendo, até hoje, qualquer razão objetiva para se rejeitar a autoria do rei Salomão para este livro canônico. Propósitos. Alguns leitores desta obra a consideram uma alegoria de Deus e Israel, ou de Cristo e sua Igreja, onde personagens fictícios são empregados para ensinar uma verdade sobre o amor de Deus para com seu povo. Essa maneira não histórica de interpretar essa porção das Escrituras Sagradas é, todavia, equivocada e contrária a todos os princípios hermenêuticos normalmente aplicados ao conhecimento e análise dos textos bíblicos. Os mais renomados estudiosos e exegetas há muito vêm compreendendo este livro como um registro histórico do romance do rei Salomão e uma mulher sulamita. Os instantâneos no livro revelam as alegrias do amor no noivado e no casamento, contrapondo-se aos extremos do asceticismo e da lascívia. O lugar apropriado do amor físico exclusivamente dentro do casamento é claramente estabelecido e honrado. Dentro desse referencial histórico, alguns comentaristas também conseguem enxergar algumas ilustrações do amor de Deus e de Jesus Cristo por seu povo. É claro que o rei Salomão não oferece o melhor exemplo pessoal de devoção conjugal, já que teve muitas esposas e concubinas, 140 a esta altura de sua vida, conforme capítulo 6, versículo 8, e muitas mais até completar 1000 mulheres, segundo 1 Reis, capítulo 11, versículo 3. Contudo, é possível que esse livro reflita o único dos romances que, de fato, ficou-lhe gravado na alma como intenso, puro, verdadeiro e inesquecível. A voz do amor no cântico, assim como a voz da sabedoria em Provérbios, capítulo 8, versículo 1 a capítulo 9, versículo 12, é de uma mulher comunicando a ideia de que o amor e o conhecimento atraem os homens de uma maneira poderosa mediante a sutileza e o mistério das seduções femininas. Essa voz feminina fala profundamente a respeito do amor, retratando sua beleza e seus prazeres, e reivindicando a sua exclusividade na conhecida expressão hebraica transliterada Ani ledodi vedodi li, isto é, o meu amado é meu, e eu sou dele. Capítulo 2, versículo 16. Data da primeira publicação. Datar este magnífico poema melódico e obra canônica por volta do século X a.C., e, portanto, durante o reinado de Salomão, é uma tarefa bem possível. De fato, a menção de Tirza e de Jerusalém juntas, capítulo 6, versículo 4, tem sido usada para comprovar uma data ainda anterior ao rei Onri, 885 a 874 a.C., especialmente quando olhamos para 1 Reis, capítulo 16, versículos 23 e 24. Embora não fique evidente a razão da citação de Tirza, de outra forma, alguns outros estudiosos têm recorrido à linguagem do Cântico dos Cânticos como prova de data muito posterior,
mas os dados linguísticos disponíveis aos especialistas até hoje são inconsistentes. Sendo assim, a datação ainda mais aceita é justamente a mais tradicional, que data a primeira publicação da obra por volta do ano 965 a.C. Esboço geral de Cântico dos Cânticos. Primeiro, o ato sublime de um homem deitar com sua mulher, capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 2, versículo 7. A. A sulamita anseia por seu amado, capítulo 1, versículos 2 e 3. B. O casal expressa sua paixão em palavras e atitudes, capítulo 1, versículo 4 ao capítulo 2, versículo 6. C. A melodia dirige um refrão às filhas de Jerusalém, capítulo 2, versículo 7. Segundo, o amor real e sincero de Sulamita e seu amado, capítulo 2, versículo 8 ao capítulo 3, versículo 5. A. Ela fica feliz com a visita e o convite dele, capítulo 2, versículo 8 ao versículo 17. B. O primeiro sonho da Sulamita, capítulo 3, versículos 1 ao 4. C. Novamente entra o refrão às filhas de Jerusalém, capítulo 3, versículo 5. Terceiro, solenização do casamento dos apaixonados, capítulo 3, versículo 6 ao capítulo 5, versículo 1. A. Descrição do cortejo nupcial, capítulo 3, versículos 6 ao 11. B. O noivo canta as virtudes da noiva, capítulo 4, versículos 1 ao 15. C. Expectativa dos prazeres do amor de casados, capítulo 4, versículo 16 ao capítulo 5, versículo 1. D. Ausência temporária, a saudade e o reencontro, capítulo 5, versículo 2 ao capítulo 8, versículo 4. E. O segundo sonho da Sulamita, capítulo 5, versículos 2 ao 8. F. Sulamita louva as qualidades do seu noivo, capítulo 5, versículo 9 ao capítulo 6, versículo 3. G. O noivo louva as qualidades da sua noiva, capítulo 6, versículo 4 ao versículo 10. H. A experiência da Sulamita no pomar de nogueiras, capítulo 6, versículos 11 ao 13. I. O amado louva os encantos da sua amada, capítulo 7, versículo 1 ao capítulo 8, versículo 3. J. Outra vez o refrão conclama as filhas de Jerusalém, capítulo 8, versículo 4. Quarto, o noivo e a noiva afirmam seu interminável amor, capítulo 8, versículos 5 ao 14. A. Ambos declaram que o amor é invencível, capítulo 8, versículos 5 ao 7. B. A noiva relembra as palavras do seu irmão, capítulo 8, versículos 8 ao 12. C. Marido deseja a esposa, e esta o aguarda ansiosa, capítulo 8, versículos 13 e 14.